A visão do profeta Isaías. O texto começa dizendo que foi no ano da morte do rei Uzias. O rei Uzias morreu leproso. Ele entrou no templo do Senhor para queimar incenso. E isso não era ofício de rei, era ofício dos sacerdotes. E ele então quis fazer isso, desagradou a vontade de Deus, foi ferido com lepras por Deus e morreu o rei Uzias. Nesse tempo, então, foi um tempo de, podemos dizer, de desorientação para aqueles daquela época. Exatamente nesse contexto, Deus chama Isaías, o profeta, no capítulo 6, há uma missão que entrou para histórias, onde o profeta vai falar da vida, da chegada do Messias, do sofrimento de Jesus. Por isso ele é chamado profeta messiânico. Por que nesse momento acontece uma transformação de vida de Isaías? Se olharmos para os capítulos anteriores, principalmente o capítulo 5, nós vamos ver o profeta, ele profetiza? Sim. Ele fala de Deus? Sim. No capítulo 1, por exemplo, ele vai falar da nação pecadora, que estava distanciando de Deus. No capítulo 2, ele vai falar do monte do Senhor, do dia do Senhor, no versículo 6. No capítulo 3, ele fala do julgamento de Judá, que é o reino do sul, e Jerusalém, a capital de Judá, do reino do sul, fala do julgamento sobre eles. E ele vai falar no capítulo 5 da parábola da vinha, onde ele vai falar, ai de muita gente, ai dos que fazem isso, ai dos que fazem aquilo, ai dos que fazem isso e aquilo, outro. Aí o rei Uzias morre. Nesse contexto, Isaías ele entra no templo para talvez fazer o seu momento de oração, de devoção, de adoração ao nosso Deus. E nesse momento, o texto do capítulo 6, o tema é a visão de Isaías e o seu chamado. Aqui ele recebe um chamado. Então eu quero pegar esses versículos que nós lemos agora há pouco, até o versículo 9, de 1 a 9, e pensar em 3 tempos do Senhor para a vida do profeta, em 3 tempos de Deus para a nossa vida. Ah, pastor, não é um tempo só? Não sei, vamos falar desses 3 tempos. Deus sempre tem um novo tempo para o homem. Não é assim que a Bíblia diz? Eis que faço nova todas as coisas. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Nascer de novo, tudo novo. Tudo novo se faz, tudo novo se fez. Então, quando olhamos para o nosso presente, para o nosso hoje, e vemos as dificuldades que enfrentamos, achamos que a fase difícil que enfrentamos hoje parece não acabar. Parece que essa semana eu ouvi alguém dizendo assim, vamos acabar com essa Covid. Eu não sei se vai acabar com esse vírus, não sei, se vai ter um fim, se vai ter um controle, mas há aqueles que pensam assim, isso não vai acabar, vai ter um certo controle, prevenção, enfim, como as vacinas e outros medicamentos. Não sabemos se vai passar. O tempo de Deus é um tempo permanente. O tempo de Deus é um tempo eterno. Nós falamos isso aqui domingo, foi falado aqui domingo de manhã. O nosso Deus é eterno. Deus não tem começo, meio e fim, Ele é eterno.
né? Esse é o tempo dele. O tempo do homem é passageiro, é um tempo que passa. Moisés fala isso em suas palavras, que a nossa vida é como um vapor, a vida passa muito rápido. Estava lendo um devocional hoje, onde o autor disse que a nossa vida, a cada dia que Deus nos dá é um presente, é um pedaço da vida, é uma porção da vida. O dia que passou dessa quarta-feira, dia 13, foi um pedacinho, uma porção da vida que Deus nos presenteou. E o que fizemos com esse dia de hoje? Com esse presentinho que Deus deu? Olha só, anteontem eu estava assistindo uma reportagem, e segundo a ONU, a cada 3 minutos, escuta isso, a cada 3 minutos morre uma criança no mundo de câncer. Há 3 minutos atrás morreu uma criança, daqui a 3 minutos vai morrer mais um, de câncer. Olha só, e Deus nos deu esse pedacinho de vida hoje, que foi mais um dia, não é verdade? O tempo de Deus é eterno, o nosso é passageiro. Então o profeta Isaías, ele vai viver esse contexto aqui, desse tempo de um pouco de angústias, de preocupação, né? O rei morreu, enfim, como viver esse novo tempo, ou o primeiro tempo de Deus para nós. Para mim não ficar delongando, para eu não ficar delongando muito aqui, versículos de 1 a 4, o primeiro tempo é o tempo de ver a glória de Deus. Ele diz, foi nesse tempo, né, que ele viu o Senhor assentado num alto e sublime trono, aqueles anjos cantavam, exaltavam, o templo encheu de fumaça. Essa visão que ele teve, o profeta Isaías, ele vai descobrir que aquele tempo difícil, na verdade, seria o momento para que a glória de Deus se manifestasse. Ele não tinha visto isso antes. Talvez antes estava tudo muito bom, tudo muito tranquilo, mar de rosas. Mas agora ele vai perceber que esse é o tempo da manifestação de Deus, neste tempo da morte do rei. Então, qual o primeiro passo para vivermos esse tempo da manifestação de Deus? Talvez primeiro, em meio às crises e às dificuldades, ou pensamos, né, que o tempo está difícil, ou quando pensamos que está tudo difícil, começar a agradecer a Deus e pedir ao Senhor que manifeste sua glória no meio das crises, no meio das dificuldades. No versículo 1, a primeira coisa é entrar no templo. Ele foi para o templo, as abas das suas vestes enchiam o templo, entrou no templo. A primeira atitude de Isaías, ao ver o caos social, ao ver as coisas difíceis, foi buscar a presença de Deus no templo. Ali seria o lugar certo para recomeçar tudo, né? Hoje, irmãos, nós temos a casa do Senhor, o templo, né, de paredes, material, mas pela graça de Cristo Jesus, pela sua morte, 1 Coríntios capítulo 3, 16, Paulo diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Vós sois moradas do Espírito Santo. Vocês são os templos do Espírito Santo. Pensando nisso, podemos sim buscar Deus a todo momento com os nossos corações. Olha só, a segunda coisa do versículo 2 e 3, além de ele entrar no templo, hoje nós temos, segundo o escritor aos Hebreus, hoje nós temos o privilégio de nos aproximar de Deus, de adentrar no Santo dos Santos pela oração, pelo perdão que o Senhor Jesus nos deu. Então podemos adorar a Deus também. O ambiente que Isaías presenciou foi um ambiente de louvor, foi um ambiente de adoração, não foi? Um ambiente de anjos. Olha a visão que ele tem, os anjos cantavam, e ele faz questão de expressar a alegria dos anjos,
quando eles diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Então Isaías pode perceber que os anjos de Deus estão dizendo que o mundo, que a terra, que o universo estão no controle de Deus. O Senhor Deus se manifesta nessa visão para Isaías, dando a entender, para ele entender, se manifestando para ele entender, que toda a terra está cheia da sua glória, que o controle da terra está nas suas mãos, que apesar do caos dessa nação em que ele estava vivendo, Deus estava no controle, e que a morte do rei foi culpa do rei mesmo, porque fez errado. Toda a terra está cheia da sua glória. Então o louvor, ele tem o poder de libertar, poder libertador. Hoje iniciei o livro de 2 Reis, aonde os reis vão à peleja, e eles chamam Eliseu e falam: Eliseu, como é que vamos vencer a batalha? Nós precisamos de água, e aquela coisa toda. E Eliseu fala assim: olha, antes de eu consultar o Senhor, traz para mim um instrumentista. Ele fala: tangedor, traga um instrumentista. E quando o tangedor começa a cantar, Eliseu recebe a palavra do Senhor. E a explicação é essa: o profeta precisava ouvir um cântico, o profeta precisava ouvir uma música, um louvor, para abrir o seu coração e Deus falar através dele. Quando ele ouviu aquele cântico, ele ouviu, ele falou assim: assim diz o Senhor. Olha o poder libertador que tem a música. Não tem um ditado: quem canta os males espanta? É verdade, quem canta espanta a tristeza, quem canta espanta os males. O louvor alegra, o louvor liberta. Quando adoramos ao Senhor, é assim que Jesus falou para a mulher samaritana do poço Jacó, não foi? O Senhor procura adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Deus se faz presente na vida daqueles que o adoram em espírito e em verdade, e muda a situação, através do louvor que sai dos lábios. Isaías pôde ver isso com aqueles anjos. E 3, versículo 4, ele vai ver o agir de Deus. Olha que interessante: os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. O agir de Deus, o mover de Deus. Quando o profeta entrou na casa de Deus, foi surpreendido pela glória do Senhor enchendo o templo. Ele não conseguiu fazer nada mais do que ficar contemplando o poder de Deus. Não dá para falar mais nada, não dá para fazer mais nada, não dá para reagir diante do poder de Deus. Não é assim que aconteceu quando os soldados foram prender Jesus no Getsêmani, no lugar da oração angustiante? É você o Cristo? Ele falou sim, e eles caíram. Caíram. Não dá para ficar de pé, não dá para fazer nada. Então Isaías, ele começa a perceber a dependência do Senhor. Ele começa a perceber quem ele era e quem Deus realmente é. O Êxodo capítulo 14, versículo 13, diz o texto assim: Moisés, porém, disse ao povo: não tenham medo, fiquem quietos, e vocês vão ver o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que vocês estão vendo, nunca mais tornareis a ver. O Senhor pelejará por vocês, e vocês vão calar a boca, e vos calareis. O poder soberano de Deus se manifestando para a glória dele mesmo. Aquele tempo, irmãos, caótico, se tornou o momento em que Isaías vê a glória de Deus. Às vezes Deus trabalha dessa maneira, permite um tempo difícil, né?
um tempo de tristeza, um tempo de angústia, um tempo de correria, um tempo de preocupação, para que possamos nos aproximar mais dEle e ver que Ele tem o controle, que a terra está cheia da glória dEle, que apesar da pandemia, Ele é o dono do universo, dono de tudo. O texto diz que Ele é quem colocou limite nas águas do mar. É Ele que com a concha da sua mão pega todas as águas dos mares, chama cada estrela pelo nome, e por causa da força do seu poder, todas elas atendem. Olha o tamanho desse Deus, que se manifestou para o profeta num tempo que ele pensava ser um tempo de caos, um tempo ruim. Então, irmãos, aprendemos até aqui então, do mesmo modo em nossas crises nós podemos entrar na presença do Senhor em adoração, em oração e com certeza contemplar o agir de Deus com suas mãos poderosas. Lá no capítulo 43, no versículo 13, ele mesmo escreveu: ainda antes que houvesse dia. Olha só, a Bíblia não começa assim dizendo: Deus fez separação, chamou o luminar mais forte de sol, o outro de lua, fez um dia. Então, antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, agindo eu, quem impedirá? Este, então, irmãos, tempo que nós pensamos ser um tempo de caos, pode ser o tempo da manifestação da glória de Deus. Eu ouvi dizer que muitas igrejas oraram como nunca orou, algumas igrejas cresceram como não havia crescido antes nesse tempo de caos. E o segundo tempo, irmãos, é o tempo de transformação. Versículos de 5 a 7 da nossa Bíblia, que diz assim: então eu disse, ai de mim, estou perecendo. Olha, irmãos, toda vez que eu leio essa passagem bíblica, versos de 1 a 10, que lemos, eu volto no capítulo 5, e penso nos tempos nossos, nos tempos de hoje. Aí você vai lá no capítulo 5, né? E vou convidar você a ler alguns versículos. Primeiro, versículo 8. O profeta vai falar assim: ai dos que ajuntam casas e reúnem para si campos e mais campos, até que não haja mais lugar e ficam como únicos moradores no meio da terra. Ai desses, ai desses. Aí quando chega no versículo 11, ele fala assim: ai dos que se levantam de manhã, para logo ir para os bares, logo ir embriagar, e continua até alta noite, até que o vinho os esquente. Ai desses que bebem. No versículo 18, ele fala assim: ai dos que puxam para si a iniquidade, com cordões de injustiça, que puxam o pecado como se faz com cordas de uma carroça. Ai desses que atraem os pecados. Aí no versículo 20 ele vai dizer: ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem chamam mal, que fazem das trevas luz, das luzes fazem trevas, que mudam o amargo em doce, e o doce mudam em amargo. No versículo 21 ele diz: ai dos que são sábios aos seus próprios olhos, e inteligentes aos seus próprios conceitos. 22, ai dos que são heróis para beber vinho e valentes para misturar bebida forte. Você percebeu que aqui Isaías está falando ai dos outros? Não é? Às vezes nós não agimos assim: ai do irmão, ai do fulano, ai do ciclano, ai do beltrano, ai disso e ai daquilo. Quando ele vê a manifestação do poder de Deus, quando o templo se enche de fumaça, as portas começam a se mover,
os anjos cantam. Qual foi o grito dele, irmãos? Ai de mim agora. Sim. Pois é. Sim. Viu? Uhum. Amém. Exatamente. Verdade. Não é? Então, o profeta percebe, e ele vai dizer, e é o testemunho do irmão, é muito lindo esse testemunho. É isso que Deus faz com a pessoa, né? É isso que Deus faz com um homem duro de coração. Ele não reconhece, né? Isso. Exatamente. Uhum. Verdade. Uhum. Amém. Isso aí. Amém. Glória a Deus. Então é isso que o profeta percebeu, exatamente isso aí que eu vou falar aqui agora. O profeta vê que ele também é problemático, que ele também tem pecado, que ele também não está em dias com Deus, então ele fala: ai de mim que estou perdido, ai de mim que estou perecendo, porque eu habito no meio, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio do povo que tem os lábios impuros também. E os meus olhos viram o Senhor, o Rei da glória. Aí o que acontece logo na frente aqui, irmãos? Uma transformação. Depois dele ser impactado pela glória, ele passou a olhar para si mesmo, para dentro de si mesmo, e entendeu que ele precisava de uma transformação, ele precisava de uma mudança. Aí está no versículo 5, né, do texto que nós estamos lendo, acompanhando aqui. Então eu disse: ai de mim, eu estou perdido. Entre o arrependimento, é o que Deus espera do homem para trabalhar essa transformação. Arrependimento, reconhecimento de que nada somos, que Ele é. Então, quando ele vai entender a santidade de Deus entoada nas letras daquele cântico dos anjos: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Ele é puro, ele é santo. Ele vai se sentir que é pecador, ele vai entender que é pecador, ele vai entender que precisa de arrependimento, precisa confessar o seu pecado ao Senhor. Eu sou um homem de lábios impuros, sou um pecador. Então, quando passamos
por esse processo, por esse tempo, a tendência é culpar alguém, não é verdade? A tendência é sempre culpar alguém. Eu pecar e culpar o outro pecar e culpar o outro. Aí isso aconteceu desde o princípio, desde o primeiro casal lá, de transgredir, de desobedecer, de pecar e colocar a culpa em alguém, transferir a culpa para alguém, e não assumir as suas próprias falhas. Nesse momento, Deus percebe isso em Isaías. Aí nós vamos para o versículo 6. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que ele tirou do altar com uma tenaz, com uma pinça. E o que ele faz com essa brasa viva? Tocou nos lábios de Isaías. E quando ele toca, ele fala assim: veja, isso está te purificando, isso está te limpando. Essa brasa, esse fogo representa o poder de Deus, a operação de Deus, a operação do Espírito Santo, que purifica, que capacita as pessoas para um chamado, no caso de Isaías, um chamado profético. Aí no versículo 7, então, o anjo vai declarar para ele: você está sendo perdoado, você está ficando agora livre para o serviço, porque até então você não estava. Até então você não estava apto para esse ofício profético. Agora você está, sua culpa foi tirada, aquilo que te prendia, aquilo que te impedia de prosseguir, foi quebrado, foi tirado. Você agora está perdoado e está liberto, agora você está em paz. Irmãos, guarde isso. Os tempos de provações são oportunidades para mudar as nossas vidas. E nós devemos aproveitar as oportunidades. Tempo de provação são oportunidade para mudança de vida. Não é verdade? Somos moldados e levados, ao fogo, passar pelo fogo, para sermos preparados para receber as bênçãos do Senhor. Eu sou um vaso, então Deus não vai colocar nada dentro de mim se eu sou um vaso vazio para quê? Se já tiver alguma coisa dentro, Ele não vai colocar, precisa esvaziar, não é verdade? Então Deus muda a situação em nossas vidas, se aproveitarmos a oportunidade das crises e dizer: Senhor, é um tempo de mudança. Terceiro, irmãos, aí vem o tempo do chamado de Deus, está no versículo 8, depois que ele vai descobrir que aquele era o tempo de ver a glória de Deus, de ser transformado pelo Senhor. Agora Isaías vai receber um chamado profético, ele vai ouvir agora a voz do Senhor. Que interessante. Primeira coisa que acontece na vida de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, de um profeta, é ouvir a voz de Deus, é entender que aquela voz é a voz de Deus. No caso do nosso irmão, entendeu que era a voz de Deus, que era um agir de Deus, Então, não pode falar algo que não ouviu, porque o profeta se torna responsável por aquela transmissão, por aquela palavra. Quando o profeta disse que Acabe ia morrer, ele falou: você vai morrer. Todos os profetas disseram aí que o Senhor vai ganhar a batalha, mas o Senhor disse que o Senhor não vai ganhar a batalha, o Senhor vai morrer. E ele disse: coloca ele no cárcere, joga ele na lama, prende ele. Ele falou: pode me prender, se o Senhor voltar vivo, não é Deus que falou comigo. E o rei Acabe morreu mesmo, morreu com uma flechada. E aconteceu o que Elias já tinha profetizado: os cães vão lamber o seu sangue, e lamberam. Então o profeta tinha essa responsabilidade de assumir essa palavra. Então a primeira coisa, tem que ouvir a voz de Deus. É Deus está me dizendo, e assim ele mandou falar. Então Isaías, ele ouve a voz divina, e ele é impactado por essa mensagem, Agora, a quem enviarei?
quem há de ir por nós? Vamos ver então, se vamos mandar alguém, indicar alguém. Aí eu indico fulano, eu indico Beltrano, eu indico esse cara, né? Aí eu indico a irmã fulano, eu indico o irmão. A Isaías não fez isso, ele falou assim: eis-me aqui, pode me enviar, estou aqui, né? Ser conduzido por Deus. Isaías se coloca à disposição, ele se coloca nas mãos de Deus. A vida de Isaías é conduzida pela direção do Senhor. Ele deveria ir e queria ir onde o Senhor o guiasse, onde o Senhor o mandasse, o mais difícil que pudesse ser, ele estava disposto a ir. Então, irmãos, João capítulo 3, versículo 8, na conversa de Jesus com Nicodemos, ele vai falar assim: o vento, Nicodemos, assopra onde quer, você ouve a sua voz, mas não sabe para onde vai e nem para onde vem, nem de onde vem. Assim é aquele que é nascido de novo, assim é aquele que é nascido do Espírito, ele é guiado pelo Espírito, ele é guiado por Deus. Se ele é nascido de Deus, regenerado por Deus, ele tem que ser guiado por Deus, e nem não por si próprio. E aí entra a questão da obediência à vontade de Deus. Isaías então vai descobrir que Deus está acima de tudo e que a vontade do Senhor é que é soberana na vida dos homens. Não é assim que diz Romanos 12, versículo 2? Que a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. A de Deus é as nossas não, as nossas vontades não. Então, e vai passar a aceitar o que Deus tinha para ele, porque ele vê a glória de Deus, porque ele ouve a voz de Deus, porque ele reconhece quem ele é, porque ele se arrepende, ele confessa a Deus o que realmente ele é, porque ele recebe o perdão de Deus, porque ele aceita o chamado de Deus, ele aceita a vontade de Deus para a sua vida. O tempo mais difícil da vida do profeta se tornou o tempo do seu chamado, como disse anteriormente. O texto inicia assim: a visão de Isaías e o seu chamado. Num tempo difícil, irmãos, num tempo que ele achava ser complicado. Possamos, ver os tempos difíceis dessa maneira. 3 tempos de Deus para as nossas vidas. Isaías 61, versículo 2, quero concluir essa palavra com esse versículo. Esse é o versículo que o Senhor Jesus, quando deram a oportunidade para alguém ler o livro na sinagoga, Jesus se levantou, veio à frente, abriu e leu: o Espírito do Senhor está sobre mim. Abriu aqui, Isaías 61. Ele me ungiu para apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. A partir daquele dia, então, irmão, Isaías, ele passa a proclamar o novo tempo de Deus para o povo, como um ano aceitável, um ano que deveria ser um ano aceitável, entendendo que cada crise, cada tempo de crise, era uma oportunidade para o agir sobrenatural de Deus. O que para o povo era crise, Deus estava no controle. O que para o povo era um tempo difícil, Isaías via como um tempo de restauração, um tempo de conserto, um tempo de perdão de Deus, um tempo de voltar os pensamentos para Deus. Amém? Vamos orar? Feche os seus olhos. Possamos aceitar o chamado de Deus para as nossas vidas, Possamos a cada dia pedir a Deus que manifeste a sua glória e a sua vontade sobre as nossas vidas. Deus amado, nós mais uma vez agradecemos ao Senhor por essa palavra. Obrigado, Deus, pela salvação em Cristo Jesus. Obrigado pelo perdão dos nossos pecados. Deus Santo, que nós possamos, ó Deus, ver cada tempo, cada momento,
um tempo de oportunidade para experimentarmos, ó Deus, a grandeza, a glória e o perdão do Senhor para as nossas vidas. Possamos, ó Deus, ter os nossos corações agradecidos ao Senhor, porque é isto que agrada ao Senhor, meu Deus, um coração agradecido, um coração quebrantado, um coração que reconhece a grandeza e a soberania do Senhor e a nossa pequenez. Nós precisamos do Senhor, ó Pai, a cada segundo da nossa vida. Por isso somos gratos a Ti, por esse momento de culto, de louvor ao Teu nome. Somos gratos a Ti por cada família aqui nessa noite representada. Muito obrigado, ó Deus, que a boa mão do Senhor esteja sempre nos conduzindo de acordo com a Tua vontade. Nos dá uma noite de paz na Tua presença, de descanso. No nome do Senhor Jesus Cristo é que nós oramos. Amém.